Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de vocês. É muito bom estar aqui no IFMS. Eu acho que é a primeira vez que eu estou aqui no IFMS de Dourados presencialmente. Eu queria falar muito bem da estrutura e do que se produz aqui. E fiquei muito feliz de agora poder ver presencialmente. Agradecer também ao Bruno, Camila, pelo convite. Uma honra estar do lado aqui do cara da Catiúcia para falar desse projeto tão legal. E está sendo uma experiência interessante para mim pensar como contribuir para vocês, porque também é a primeira vez que eu vou falar sobre direitos humanos, que é um tema que me é muito caro, mas tendo em vista a construção de um roteiro, a construção de um documentário, é algo novo para mim. Foi bastante estimulante pensar em como eu posso singelamente colaborar com vocês nesse processo. E aí me foi dito, né, que o eixo, digamos, triangular do projeto é identidade, fronteira e diversidade. Então, identidade diz respeito àquilo que você é, né? E a diversidade diz respeito às possibilidades que você pode ser e que as pessoas podem ser. E além disso, o terceiro eixo diz respeito à fronteira, que a priori parece para a gente só como se fosse uma linha que separa espaços, né? Mas é muito mais que isso. Ela é muito mais que isso. Não é apenas uma linha, que muitas vezes é artificial e muitas vezes é construída de uma maneira que muitas coisas boas não são vistas, né, que separa, tem essa ideia de separação, mas é muito mais que isso, né? A fronteira, que é uma linha, digamos assim, não é uma linha, ela é uma faixa que tem vivências, existe coisa ali dentro. Ela não é apenas, então, somente um tracejado. Tanto é que se fala em faixa de fronteira. E é muito interessante se pensar a ideia de identidade e de diversidade a partir da ideia de uma fronteira, desde que a gente pense a fronteira não como uma ausência, né, como algo que separa, e sim como uma faixa de preenchimento que vai transicionando entre uma coisa, que vai transitando entre uma coisa e outra. Então, esse entendimento de fronteira, não como ausência e não como separação, ela é muito interessante porque a gente passa a pensar nas coisas não como polos, né, que são separados, e sim como uma coisa que continua, né, um contínuo. Isso diz muito a respeito à identidade e à diversidade, porque não existem apenas polos binários do que se pode ser, daquilo que se quer ser e da expectativa que se tem a respeito do que as pessoas serão. Existe uma gama infinita de possibilidades de ser e de querer ser no mundo. Então, a partir do momento que a gente encara a fronteira não como uma separação, mas como muitas possibilidades de ser, de viver, isso se casa de uma forma muito, muito singela, mas muito bonita com a ideia de direitos humanos. Eu poderia fazer uma conversa aqui com vocês, digamos, chata, né? E recuperar toda a historicidade de direitos humanos, dizer, olha, começou, né? Existem várias narrativas sobre isso, de onde começou, muitas interpretações na literatura acadêmica. Olha, tem as revoluções burguesas, depois vem o operariado no século XIX, a própria ascensão socialista no começo do século XX, né, com não só os direitos individuais, mas os direitos que demandam participação do Estado, saúde, educação, transporte. Tem as ondas feministas, né, que aqui você poderia falar muito melhor que eu sobre isso, as lutas anti-escravagistas no século XIX, né, como lutas muito importantes de direitos humanos, a discussão sobre direitos civis nos Estados Unidos, como Martin Luther King, Malcolm X, toda a década de 60, as lutas anticoloniais, né, principalmente afroasiáticas, mas também nós aqui, latino-americanas também. Ou eu poderia entrar, como eu sou alguém de relações internacionais, pela ideia pós-Segunda Guerra Mundial, a fundação da ONU, né, a gente está falando aqui nesse momento, no momento está tendo uma guerra na Ucrânia, e talvez nunca tenha ouvido falar tanto na ONU, na grande mídia, né, como a gente está ouvindo agora, e ela, aos trancos e barrancos do Solavancos, tenta ser guardiã dessa ideia de direitos humanos. A gente poderia falar de resistência às ditaduras, né, no Brasil, por exemplo, mas também no Chile, também na Argentina, também no Uruguai, até de lutas mais recentes, né, ditas mais recentes, não porque as lutas são novas, mas porque agora, felizmente, tem mais visibilidade, que são as lutas LGBTQIA+, enfim, a gente poderia entrar por vários ângulos nessa conversa. Mas como a ideia é fornecer subsídio para vocês pensarem roteiros e a partir da ideia de direitos humanos, eu resolvi falar a partir de fazer uma fala mais aberta, que inclusive acho que vai dialogar muito bem com a fala da Catiúcia e da Carla,
que a gente pensa, mas afinal de contas, né, o que são direitos humanos? Essa expressão, felizmente, vem ganhando alguma visibilidade maior. E eu definiria, para começar, a literatura tem muitas definições, tal, os autores, pesquisadores, e uma das definições possíveis é que é uma racionalidade de resistência. É uma forma de raciocínio através da qual você pensa formas de resistir. Né? Mas quem resiste, né, resiste a quê? Esse é o nosso ponto de partida, que eu acho que pode inspirar argumentos interessantes para os documentários de vocês. E se a gente quiser uma resposta muito aberta, e que permite, acho que, muitas incursões, a depender do gosto de vocês para fazer esse documentário, eu diria que quem resiste a algum tipo de injustiça. Esse é, digamos, talvez o sentimento mais básico que vai fazer com que na reação você mobilize a ideia de direitos humanos, que você use essa ideia. Uma vez eu fui convidado para fazer uma dinâmica numa escola com crianças de 7 a 8 anos, para falar sobre justiça e injustiça. E foi seguramente uma das coisas mais desafiadoras da minha vida. Primeiro porque elas não sentavam. Já começa daí. Já começa daí. Não estavam sentadas, vocês aqui estão, não. Estavam tipo aquele boneco atrás delas. Eles estavam... Né? E aí eu falei, bom, e aí eram 2 dias, no primeiro dia foi caótico. No primeiro dia eu tive o menor controle sobre a turma. E aí no segundo dia eu falei, bom, eu tenho que usar essa energia a meu favor, né? Não lutar contra ela. E aí eu fiz uma dinâmica que era a seguinte, eu pendurei 2 sininhos assim num lugar e dividi em 2 equipes. Falei, ó, tem que correr aqui e bater no sino, mas era alto, por isso propositalmente alto, assim, talvez nem pulando eles conseguiriam. E aí a hora que foi começar, eu peguei um tablado, assim, uns cubos de madeira e coloquei embaixo de um sino apenas. Nossa, mas virou a guerra. Porque eu só tinha colocado de um lado. Falei, não vamos jogar, não vamos jogar. Não vamos jogar. E aí, não, vai jogar. E aí os que estavam com o cubo do lado, não, vamos jogar, então. E aí foi interessante, jogaram, eu deixei muito rapidamente, depois inverti, né, porque pra mim, né, então assim, não, aí ia acabar, né? E foi muito interessante porque aí a partir disso eu consegui falar sobre injustiça, porque eles poderiam não ter muito clara a definição rebuscada do que é injustiça, mas eles experimentaram o sentimento de injustiça. Isso não é justo. E aí, o que é mais interessante é que, na medida em que você identifica uma injustiça, ou mais de uma, o seu clamor passa a ser legítimo. Você tem legitimidade naquela luta. Você não pode, por exemplo, estão roubando dinheiro público, estão desviando dinheiro de ambulância, tal. Você não pode nunca reivindicar o direito de roubar também. Ah, não, eu tenho direito também, pô. Então estão roubando, desviando esse dinheiro aí, eu também quero. Porque essa luta, ela não emana essa legitimidade. Agora, pô, eu tenho direito a comer bem, tenho direito a uma vida digna. Então, essa eu acho que é o ponto de partida interessante para um argumento. Quem resiste a quê? Via de regra é uma injustiça. Ou mais de uma, claro. Via de regra mais de uma, na verdade. E aí vocês podem identificar, então, locais, episódios, temáticas nas quais vocês veem injustiça. E a partir daí produzir argumentos. E aí o que são os direitos humanos nessa lógica? Eles são uma linguagem ou uma ferramenta, podem falar como a gente quiser, são um troço, é um bagulho, uma parada, não importa a palavra que a gente vai usar aqui. Mas são então uma linguagem para denunciar injustiça e ela se completa não apenas na denúncia da injustiça, mas na reivindicação da justiça. Então, ou coloca o bloco para as 2 equipes, ou tira os 2 blocos, nesse caso, né, desse exemplo que eu estava dando. Então, o raciocínio, por isso que é uma racionalidade de resistência. Bom, existe a fome. A fome é uma condição de indignidade. Qual é o direito correspondente? É o direito à alimentação. Existe censura, infelizmente, outra condição de indignidade, respeito a liberdades mais individuais, mas também coletivas. Qual que é o direito à liberdade correspondente? É uma liberdade de expressão, uma liberdade de associação, uma liberdade que nós façamos isso aqui, que estamos fazendo. Existe o racismo, né? Uma temática muito estruturante de como as coisas são desiguais, outra condição de indignidade. Para isso existe
Os direitos humanos fornecem ferramentas para nós denunciarmos condições, episódios racistas e reivindicarmos igualdade racial, por exemplo. Então, esse é o raciocínio, né, via de regra. E percebam como, nesse meu falatório aqui curtinho, eu já falei algumas vezes sobre dignidade e indignidade, que esse também é uma noção central para a ideia de direitos humanos. O que é a dignidade? É mais um conceito filosófico, que a gente poderia ficar aqui num falatório longo sobre isso, né? Mas para evitar que vocês durmam, né, eu diria que basicamente a dignidade é uma condição de vida em que a gente jamais é usado por outros. Ou seja, a gente nunca nos é negado o direito de ser quem a gente é. Essa ideia de ser usado é que nós não somos coisas, nós não somos instrumentos na mão de outro. Nós somos seres humanos. Não à toa a escravidão, por exemplo, é um dos auges da injustiça. Porque é a coisificação da pessoa. As pessoas eram vendidas em praças públicas. Não à toa é um fenômeno que permanece até hoje, com muita, não, às vezes literalmente, né, condições análogas à escravidão, mas em termos, né, da nossa imaginação, de como as coisas são distribuídas na sociedade até hoje, de preconceitos, discriminação. Então, dignidade é essa condição, em que a gente jamais é instrumento, a gente jamais é coisa, a gente tem direito de ser aquilo que a gente é. Então, os direitos humanos, digamos assim, eles garantem dignidade, né, justiça, autonomia, liberdade, né, e, por outro lado, também denunciam condições de indignidade. Ou seja, injustiça, condições de dependência, condições de aprisionamento, tanto literalmente, né? Não à toa, quando se fala em sistema carcerário, se fala sobre direitos humanos. Porque a pessoa que está ali, naquele momento, ela teve como pena, como punição, o aprisionamento, né? A restrição de liberdade. Mas isso não faz dela coisa. Ela continua tendo os outros direitos. É por isso que daí vem esse debate sobre direitos humanos. Mas o aprisionamento não é apenas a questão carcerária. Cada vez que uma pessoa não pode ser aquilo que ela é, ou não pode falar aquilo que ela pensa, não pode se reunir em nome de qualquer ideal, né, ela está, de alguma maneira, sendo aprisionada na sua potencialidade de vida. Ela não está podendo ser plenamente aquilo que ela é, que ela gostaria de ser, que os outros podem ser. Então, é um pouco dessa lógica. E, obviamente, direitos humanos também tem uma dimensão formal, né? Eu jamais vou gastar o tempo de vocês com isso aqui. Ou seja, existe uma lista, uma listinha mesmo, de direitos presentes em documentos jurídicos, nacionais, como, sei lá, a Constituição Federal, e internacionais, a Declaração Universal de Direitos Humanos, todos os tratados da ONU, os tratados do Sistema Interamericano. E assim, é muito importante que eles sejam mobilizados. Eles só são importantes se eles forem usados em nome dessas lutas, em nome dessas denúncias e reivindicações. Senão eles são apenas letra morta, eles são só um papel. Obviamente que, para que eles estejam registrados em papel, teve muita luta. Direitos nunca são algo, uma coisa que as autoridades, os poderes instituídos, os poderosos doam, são conquistados, eles são arrancados das lutas sociais. E muitas vezes um dos objetivos dos movimentos sociais, das lutas, é de alguma maneira formalizar aquele direito, porque é um tipo de garantia que se tem. Olha, está escrito na Constituição. Está escrito na Constituição que a terra tem função social. É importante que esteja escrito na Constituição. Mas qual que é a armadilha? E por isso que eu resolvi não falar a partir do ponto de vista jurídico sobre direitos humanos aqui, porque não é a minha formação. A armadilha de se concentrar muito e falar, olha, então, direitos humanos são direitos fundamentais da Constituição, está lá escrito na ONU. A armadilha é achar que a listagem, o documento, é garantia de alguma coisa. Ele é importante, mas ele não é garantia plena de que os direitos vão estar em vigência. A outra armadilha é achar que a luta por dignidade ou por justiça se resume ao jurídico. Como se para conseguir algo, bastasse a gente ter uma boa formação jurídica e entrar nos tribunais, nas cortes, processo jurídico, Ministério Público e a coisa se resolve. Não é. Não é, acho que depois a Cátia pode falar disso melhor do que eu,
Existem muitas outras instâncias, muitos outros lugares de lutas sociais. O jurídico é um lugar, por isso é importante sim que tenhamos advogados, juízes, defensores, promotores preocupados com direitos humanos, com desigualdades, com injustiça, porque é um dos lugares de fato em que a gente luta por isso, mas ele é só um lugar, tem outros. A outra armadilha, e aí eu queria tentar falar, parece abstrato, assim, parece um negócio cognitivo e tal, mas não é. É achar, porque se a gente vai ler os documentos, vamos dizer assim, olha, todas as pessoas têm direito à água, né? Todas as pessoas têm direito à água, à alimentação, à liberdade de expressão, mas achar que os direitos humanos são uma lista dos direitos que a gente tem é uma armadilha. Os direitos humanos são apenas uma lista mínima dos direitos que nós deveríamos ter. Não são os direitos que a gente tem. Parece uma diferença pequena, mas não é. É aquilo que nós devemos lutar para. Não são direitos garantidos. O fato de estar escrito em algum lugar que nós temos esse direito não garante. Não garante. Então, toda linguagem, se os direitos humanos são uma linguagem, digamos assim, ele só se realiza se houver sujeitos. O papel sozinho não faz nada. Então tem que ter agentes, tem que ter pessoas, tem que ter grupos, tem que ter movimentos sociais, tem que ter ONGs, tem que ter coletivos, né, que usem essa linguagem, que lembre sempre aos poderes instituídos ou aos poderosos, dependendo do que a gente estiver falando, que olha, aqui tem uma situação de injustiça. E isso aqui que você está fazendo não condiz com isso que a gente deveria ter. Porque a ideia de que direitos humanos são, vocês vão encontrar se digitar na internet isso aí. Direitos humanos são os direitos que todo ser humano tem. Aí você olha para o mundo, tem gente passando fome, tem um monte de desigualdade, mas todo mundo tem esse direito, por que está desse jeito? Porque não são direitos que a gente tem, são direitos que nós deveríamos ter. E se nós deveríamos ou devemos ter, isso nos empurra para lutar por eles, em vez de esperar que simplesmente eles sejam implementados, eles aconteçam. Então, eu preparei essa fala um pouco aberta, panorâmica, porque eu acho que vai dialogar bem com a fala da Catiúcia, da Carla, mas para estimular vocês, então, a pensarem em argumentos nessa linha. Né? Direitos humanos são um instrumento, uma linguagem que a gente tem, uma ferramenta para denunciar situações de injustiça e reivindicar por situações de justiça. Acho que é isso, minha contribuição inicial.